Iniciamos mais um mês de julho, né? Já vencemos aí o primeiro semestre do ano e já vou aproveitar e fazer uma pergunta. Como é que estão os teus planos? Como que está indo o andamento dos teus objetivos? Como é que está indo o teu planejamento para 2024? Por que eu pergunto isso, né? Porque geralmente vira o ano e a gente começa o ano com muita expectativa, né? E a gente começa o ano com muitas ideias, com muitos projetos, com muitos alvos, com muitas coisas que nós queremos conquistar, né, gente? E aí vai passando um dia, vai passando outro, e a semana corre, e aí vem isso, e vem aquilo, e aí tem um monte de coisa, e aí tenho minhas obrigações, o meu trabalho. Mas como que vai aquele plano lá? Como é que tá? Tá indo? Ou tá parado? Como é que ele tá? Porque nós já adentramos ao segundo semestre. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de talvez olhar para aquele plano de novo e retomar ele como estava. O mês passado nós tivemos várias atividades aqui na igreja. Foi um mês, né, bem recheado de compromissos. Tivemos o nosso retiro da família, que foi uma bênção. Depois nós tivemos também o retiro das mulheres, que também foi uma bênção, né? Tivemos testemunhos no domingo passado. E este final de semana nós tivemos o retiro do Ministério Infantil, né? Então nós tivemos aqui entre ministros da rede infantil e também profissionais da nossa escola, 15 pessoas foram para o retiro. Então, um número bem expressivo, bem considerável, foi com certeza uma bênção. E já que eu abri testemunho para os outros, eu vou abrir para esses também, né? Amém? Alguém que esteve no retiro, quem esteve no retiro aí primeiro? Vamos lá, levanta a mãozinha aí, quero ver. Ah? Só tu, Ju, que está aqui? E tu, Ju? Ju? Ah, tá lá, ó, tá, tem mais. Alguém quer falar? Ou não? É a oportunidade. Aí, Ju. Gente, eu não preparei nada. Eu nem parei para pensar ainda, na verdade. Tudo que a gente viveu lá. Boa noite, igreja. Ai, pegou de surpresa. Então, irmãos, realmente eu não parei para pensar, né, em tudo que a gente viveu lá. Eu só posso dizer que foi um retiro incrível. Eu sempre digo que não é mais um retiro, né, é o retiro. E que todo retiro que eu vou, aquele é o melhor de todos. E realmente esse foi o melhor, né, sendo do Ministério Infantil e também família EBCV, que é a nossa escola, onde nós lá aprendemos muito da palavra do Senhor, né, o que Ele quer para as nossas vidas como educadores, mas também, principalmente, como ser humano. E nós vivemos tantos momentos incríveis, divertidos, né, intensos e marcantes, que é difícil assim, colocar em palavras, realmente. Mas eu digo para quem não foi, vá no próximo, né, seja ministro, seja professor, enfim, um profissional da educação, vale muito a pena. Foi falado bastante a questão assim da gente perseverar no propósito, porque muitas vezes a gente tem vontade de desistir, né? A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas sem Jesus é mais difícil ainda. Então, com Jesus a gente consegue, a gente é forte e muito corajoso. Então, vale a pena tirar esse tempo com Jesus, tirar esse tempo com Deus, né? Onde a gente teve também os momentos de confraternização, de comunhão, tivemos um arraiá também, que foi muito bênção. A gente conheceu outras irmãs de outras congregações, enfim, foi bênção demais. Venham no próximo, vale muito a pena. Ela falou uma coisa ali que é... Eu não sou comentarista, né, mas a gente sempre comenta.
Mas a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. A coisa mais fácil nessa vida, sabe o que é? Vocês querem saber? Desistir. Essa é a coisa mais fácil. Porém, é a que gera maior dificuldade. É a que gera maior desafio. É a que gera maior problema. Porque quando a gente começa a desistir das coisas que elas estão como oportunidade na nossa vida, e mesmo que seja desafiador, e a gente desiste, é daí que a gente perde tudo. A gente perde crédito, a gente perde bênção, a gente perde retorno, a gente perde galadão, a gente até perde a salvação quando a gente começa a desistir das coisas, né? Então, sim, toda vez que nos é proposto fazer algo que vai contra, muitas vezes, a nossa rotina, que vai contra, muitas vezes, até mesmo crenças nossas, que vai contra algumas coisas que nós temos por certo, vai ser difícil. Mas não quer dizer que é impossível. Não, tudo que é difícil é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é para a nossa capacidade. Então, fácil é desistir, né? Mas aquilo que realmente vai trazer fundamento, vai trazer crescimento, são as coisas difíceis dessa vida. E que é mais fácil a gente não encarar, não é verdade? Quantos aqui talvez já perderam várias oportunidades porque não foram preparados, hein? Né? Quantos aqui talvez já poderiam estar num outro patamar, né? De uma outra situação, numa outra condição, mas não estão por quê? Porque desistiram. Porque não estavam preparados, porque abandonaram em algum momento. Então, cada retiro é um grande desafio. E geralmente, né, naquela semana do retiro, se torna complicado, né, na verdade? Nossa, acontece muita coisa. Por quê? Porque é algo que vem para nos desafiar a nos tornarmos pessoas melhores. Amém? Mais alguma? Não? Aqui. Olha aí! Pra quem não gosta de falar, né? Primeira vez. Boa noite, igreja. Tudo bem? Na bênção do Senhor. Como eu tenho parte da igreja que sabe, eu trabalho aqui na escola. Sou a cozinheira da escola. E, né? Então, assim, quando surgiu a oportunidade do retiro, eu decretei na minha vida, vou. Mas não sabia, né? O Senhor botou ali, vou, e convicta, e vou, e glória a Deus eu fui. E a gente viveu lá muitas experiências. Por ser ministério infantil, nada a ver, porque eu trabalho na cantina também. Então, né, dá uma... meio estranho, né? Mas o trabalhar com as crianças durante a semana ali impacta a nossa vida, porque do nada a gente chega aqui e muitas vezes eles vêm e te dão um abraço. E te dizem, eu te amo, do nada, assim. E tu tem que retribuir esse abraço com todo o amor. E isso a gente aprendeu lá, que é o nosso transparecer de Jesus neles. A gente tem que mostrar para eles. Porque a gente não sabe como é que essa criança é tratada em casa, como é que é a família, tudo, né? Essas questões. E que eu acho não tenho certeza que impactou foi hoje de manhã, né, Ju? Nós lá. Quando a gente chegou, eles fizeram a gente fazer um bonequinho. Posso contar essa parte? Vai que, né? Vai que ano que vem, né? Não, né? Não, né? A gente tinha que levar um rolinho de papel higiênico, a parte de dentro, aquele papelão. E quando a gente chegou lá, eles, depois da ministração, eles pediram para a gente fazer o nosso bonequinho. Como a gente achava que é, né? E todo mundo, né, enfeitou seus bonequinhos, né? Fez trancinha, fez cabelinho. E hoje de manhã, ele mostrou para nós o que queria fazer com o bonequinho. E isso nós choramos muito, porque doeu. Porque o Ministério Infantil, assim, são crianças que você tem na vida para cuidar. É uma semente ali que tem que crescer. E ele recolheu os bonequinhos de todo mundo. Ele botou numa panela e botou fogo. E aquilo ali impactou nós. Porque era o nosso bonequinho, né? Era o nosso, a gente tinha um sentimento, porque onde a gente ia, a gente tinha que levar ele. Fosse para a janta, fosse para fazer uma atividade, ministração, ele tinha que estar pertinho de nós ali. E ele colocou fogo em todos os bonequinhos. E ali ele mostrou. Se vocês não pregarem para essas crianças, se vocês não buscarem essas crianças, se vocês não plantar aquela semente que
está sendo todo o culto falado, todo o culto falado, Jesus fala com a gente e tal. Se a gente não passar isso para as crianças, olha o que vai acontecer. E a gente, né, às vezes, né, numa pregação, a gente imagina, mas ali ver o fogo, aquilo ali impactou demais. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que sirvam no Ministério Infantil quem tem aquela sementinha aqui, com vontade, entendeu? Sirvam, porque eu vou dizer para vocês que é maravilhoso. É maravilhoso. É isso, pastor. Quem quer que seu filho vá para o inferno, levanta a mão aí. Não? Você prega para ele? Gente, é sério? Isso é muito sério. O que é que tem sido ensinado para os filhos? O que é que você tem passado para os seus filhos? Como você tem acolhido os seus filhos? Antes eu estava ali, eu já te dou, tá? E aí veio uma menina e me abraçou do nada, escorou o peito em mim. Eu sei quem é, né? Sei até a filha de quem é. E eu disse assim, cara, que isso? Criança, ela faz o que vê, gente. Que a gente possa ter mais cuidado com as crianças, porque elas vão ser os próximos presidente, senador, deputado, prefeito, mecânico, advogado, médico, comerciante. São os próximos. Nós vamos ir. E eles vão ficar. Quem que eles vão ser? Como que eles vão ser? Que caráter que eles vão ter? Que princípio eles vão passar? Que fé que eles vão perpetuar? O que é que as crianças estão vendo e aprendendo? Amém? Meu Deus. Bom, boa noite, gente. Para mim é um desafio muito grande estar aqui falando. Até para mim, eu nem acredito que eu estou aqui falando, mas enfim. Mas é que o Senhor tocou no meu coração lá no retiro de dar testemunho. E eles chamaram lá e eu não fui. Por vergonha de falar na frente das pessoas. E eu não fui. Mas eu sabia que o Senhor ia me incomodar com isso. E eu estava ali na porta olhando a Angélica falar, e eu disse, eu não vou, que eu não consigo. Mas eu prometi para mim mesma que eu não ia mais dizer isso, que eu não consigo. Então, eu estou aqui para contar para vocês a minha história sobre o Ministério Infantil. Eu já estou no Ministério Infantil desde que eu entrei na igreja, 3 anos. E há pouco tempo, então, o pastor Ney pediu para mim e meu esposo assumir a liderança do ministério. E, num primeiro momento, eu disse para ele que eu não era a pessoa certa. Eu ainda acho que eu não sou, né? Mas, enfim. E, com isso, veio muitas responsabilidades, né? E a gente, num primeiro momento, por obediência, a gente aceitou, mas aquilo não desceu ao nosso coração, né? Mas, por obediência, a gente veio e fez. Mas não fez da forma que o Senhor queria que a gente fizesse. E não durou muito, porque depois de uns 2 ou 3 meses, né, eu vim aqui, eu e meu esposo, e a gente disse para ele que a gente não queria mais. E achando que ia resolver alguma coisa, mas não resolveu. Continuou as coisas do mesmo jeito que estavam, né? Então, a gente foi para o retiro da família, pedi muito para o Senhor, porque eu sempre servi com muita alegria nesse ministério, porque eu gosto muito das crianças. Eu trabalho aqui também na igreja durante o dia, então eu acompanho também as crianças, mesmo não sendo prof, eu acompanho as crianças aqui, então eu tenho um amor muito grande por eles. E o Senhor lá no retiro tocou muito meu coração. Eu voltei com uma alegria muito grande, eu pedi para Ele que eu queria. Eu conversei com a Camille no primeiro dia do retiro e eu disse para ela, eu queria alguma coisa do Senhor nesse retiro. E ela disse para mim, então pede que Ele vai te dar. E eu disse para Ele, me devolve a alegria de servir, porque eu não quero servir de qualquer jeito. E Ele devolveu aquela alegria. No domingo eu cheguei aqui e eu servi com muito amor no meu coração. Do jeito que eu gostava de servir, que eu gosto de servir, porque eu não quero servir de qualquer jeito. E o Senhor já vinha falando ao meu coração sobre repensar, né,
a decisão que a gente tinha tomado. O Jefferson me ligou um dia que eu estava aqui na escola e ele disse para mim, eu estava meditando na palavra e o Senhor falou comigo sobre o Ministério Infantil. O que tu pensa sobre? Daí eu disse para ele, pois o Senhor falou comigo também. Então, era a confirmação de que a gente não deveria abandonar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E fazer da nossa forma, do nosso jeito, não ficar me comparando com as pessoas, com quem era líder antigamente, com quem serve. Eu vou servir da minha maneira e dar o meu melhor para o Senhor e para as crianças, né? E nesse retiro a gente foi muito impactado, a Angélica já contou, né? E a hora que a gente teve que queimar as crianças ali, eu pensei, o que eu estou fazendo? Porque eu não quero que nenhuma criança vá se queimar no fogo do inferno, eu não quero. E eu logo pensei nas minhas filhas, porque se não fossem os ministros que estão com as minhas filhas, elas também podem, né? Então, eu pedi perdão para o Senhor pela forma como eu vinha servindo e por tudo que eu falei, que eu não queria, que eu não sou capaz, porque eu sei que eu sou capaz com o Senhor, né? Que se Ele estiver comigo, eu sou capaz de qualquer coisa, então eu vou dar o meu melhor. E eu vim aqui falar para vocês que se você sente no coração de estar com as crianças e você, às vezes, tem medo, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei. Eu também não sei. Eu também não sei e é só o Senhor, sabe? Então, eu venho aqui pedir, porque a gente está necessitando de servos, de corações dispostos a dar amor para as crianças, porque eu acho que é isso que elas precisam. Eles nem estão interessados se a gente sabe muito ou pouco da palavra. Eles só querem amor, receber amor. E eu sei que a gente tem esse amor para dar. Porque o amor do Senhor nos constrange de tal maneira que a gente não pode ficar parado. Então, se vocês sentem no coração de servir, eu estou à disposição. E eu estou esperando vocês. Obrigada. Amém. Sabrina, dirigir culto semana que vem, daí? Deus faz milagre. Eu louvo a Deus, gente. Eu nem precisava mais pregar agora. Nem queria e nem quero mais. Sabe por quê, gente? Porque só os testemunhos que eu vi aqui em cima já é confirmação do que Deus tem feito aqui. Porque eu conheço as pessoas. Eu sei algumas, né, obviamente, o desafio, a luta, o que passam, o que sentem. Algumas me falam, algumas não me falam, algumas Deus me mostra. E eu louvo a Deus, gente. Porque para a Sabrina estar aqui falando, para a Angélica estar aqui em cima falando, só Deus. E você? O que falta para você? Será que precisa ir para um retiro também? Eu digo que não. Essas questões acontecem quando a gente começa a tomar decisões certas, na direção certa e pela palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 11:3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não tem nada que eu ou que você possa fazer, se algum fundamento na nossa vida ele estiver quebrado. Se tem algo na nossa vida que não estiver resolvido, a gente pode tentar fazer de tudo que for jeito. Você pode buscar muitas respostas em muitos lugares, que não vai adiantar. Isso aqui não é palavra de maldição para ninguém. Isso aqui é verdade da palavra de Deus. Você pode estar hoje aqui nesse patamar, e você conhece a palavra, e você jejua, e você ora, e você vem à igreja, e você serve no ministério, e você vem na vigília. Você está fazendo tudo isso, porque você entende que isso é bom. Amém? Então parece que, puxa, eu estou fazendo tudo certo, e está fazendo certo. Só que qual que é o problema? Você está aqui em cima, fazendo tudo isso,
Só que aqui embaixo, o fundamento está tudo quebrado. Você construiu uma casa bonita, você construiu uma casa pé direito alto, sabe aquelas portas que tem lá em Alphaville? Sabe? 5 metros de altura, lindo. Casa linda. Só que vem um dia e dá um temporal, tudo cai. Por quê? Porque o fundamento é uma porcaria. Não tem um fundamento decente. E o que é esse fundamento? O que é? São as coisas que lá em nós, que tem a ver com caráter, que tem a ver com conflitos, que tem a ver com passado, que não foram resolvidos. Quando a gente vai protelando, quando a gente vai empurrando com a barriga, quando a gente vai procrastinando decisões que sabe que precisam ser tomadas e a gente não toma, tudo lá na frente vai ser, parece lindo, mas um dia vai cair. Vai desmoronar. Porque aquela verdade lá, ela vai vir à tona. Hoje é culto de ceia. E essa verdade, talvez a maior verdade que você vai ouvir hoje minha. Se você quer construir e chegar no final deste ano com os teus planos concretizados, seus sonhos realizados, e você quer ter paz ainda no coração, resolva os perrengues. Restaure o fundamento. E tem como, gente. E tem como. Eu iniciei, e só tive até agora uma ministração, que eu comecei falando, lá no início de junho, sobre a vida cristã. E vou continuar falando sobre isso quando Deus quiser, porque está difícil falar, né? Porque a cada domingo Deus tem trazido outras coisas. Mas uma das coisas que vai fundamentar a nossa vida cristã está lá em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E o 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando você está aqui, quando você está no culto, muitas coisas que você sente lá fora, você não sente aqui dentro. Quando você está aqui, quando você está no culto, muitas coisas vêm à tona na sua vida que lá fora não vêm à tona na sua vida. Quando você está aqui, quando você está cultuando a Deus, muitas respostas e direções vêm para a sua vida que não vêm quando você está lá fora. Agora a questão é, o que você vai fazer com isso? Porque é o que a palavra de Deus está dizendo, que diante da palavra, diante do Senhor, todas as coisas são manifestas. Meu amado, isso é o amor de Deus para com a tua vida. Isso é o amor de Deus para com a tua família. A visão que Deus deu ao apóstolo Neuci para o MBCV é uma visão que alcança toda a família. Toda a família. Não é um, não é dois, não, é toda a família. É pai, mãe, é filhos, é toda a família. E por que por vezes não acontece? Por quê? Porque quando a palavra é manifesta, a pessoa não dá ouvido. Porque quando a palavra é manifesta, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela discerne a intenção do teu coração, ela traz à tona a realidade dos teus pensamentos. Quando ela te confronta, você não faz nada, você não muda. E a coisa que mais difícil para o homem e que dói muito é mudar. Porém, quem não muda, não prova de algo novo. Quem não muda, não desfruta do melhor dessa terra. Quem não muda, quem não se permite mudar e ver as coisas não na sua ótica mais, mas talvez na ótica da esposa,
talvez na ótica do marido, mas principalmente na ótica de Deus. Por que existe muito conflito dentro da casa? Ah, Deus quer salvar a casa. Tá, pastor, mas tem essa promessa de Deus para o MBCV? Tem. E por que a minha casa não é salva? Daí eu pergunto assim, e por que as coisas estão invertidas dentro da tua casa? Porque a palavra que sai do altar, ela é a verdade. Ela é princípio. E quando eu fundamento a minha vida sob princípio da verdade, não tem nada que não se ajuste. Por que não dá certo? Por que não funciona? Por quê? Porque o princípio, ele não foi estabelecido. Porque a verdade, ela não está sendo cumprida. A vida cristã, meus amados, depende de que a palavra de Deus, ela seja a coisa principal. Diga assim, a coisa principal. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, a palavra de Deus, ela precisa que seja a coisa principal. Que seja sim ou que seja não. Que seja amor e não vaidade. Que seja perdão e não raiva. Que seja servir e não omissão. A palavra, ela é a coisa principal na vida de um cristão. E eu me alegro quando eu vejo testemunhos assim, eu me alegro quando eu vejo que a igreja recebe e vejo que os resultados começam a acontecer nas vidas. Eu me alegro, gente, porque faz valer a pena estar aqui. Hoje eu li um texto, na palavra em que Paulo fala, eu agora não lembro ali, agora o endereço, mas ele diz assim, eu temo que todo o meu esforço, e ele está falando para uma igreja, que todo o meu esforço tenha sido em vão para com vocês. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei pensando em mim. Eu disse, não, eu não quero isso para mim. Eu vou lutar com todas as minhas forças, com tudo aquilo que eu tenho, porque eu não quero que o meu esforço para com a sua vida, para com a sua família seja vão. Do que depender de mim, a sua vida e a sua família vai ser transformada, mas não depende só de mim. Mas não depende só de mim. A Bíblia diz que quem der ouvidos ao que diz as Escrituras, quem crê como diz as Escrituras, lá do seu interior. Aonde é que é os problemas do homem mesmo? No interior. Aonde é os problemas que a gente tem mais dificuldade de resolver? Interior. Do seu interior vai fluir rio de água viva. O que está fluindo? Como está o teu interior? Como está a tua mente? Como está o teu coração? Como está a tua realidade? Como estão os teus resultados? Como estão os teus frutos? Como que estão? Como está a tua casa? Que nessa noite, meus queridos, diante do Senhor, pela ceia do Senhor, você possa voltar e restaurar os fundamentos da sua vida. E eu quero te dizer, olha para dentro, para depois olhar para fora. Porque o problema do homem é que ele tem muito mais visão externa do que interna. Sabe quando a gente consegue olhar para dentro? Fecha os teus olhos aí agora um pouquinho, fecha. Quando a gente começa a fechar os olhos e prestar atenção em nós. Pode abrir os olhos. Agora, quando você abre os olhos, você começa a olhar para os outros. Você começa a ver o que está ao redor, você começa a prestar atenção nas outras coisas, e aí esquece de novo o que está lá dentro. Primeiro começa de dentro para fora. Primeiro você tem que ser. E quando você sabe quem é, quando você começa a declarar palavras de ordem, e a gente tem falado aqui nos cultos de quarta-feira sobre maldições. Se você quer descobrir o problema da tua vida, começa a vir nos cultos de quarta. O Senhor tem dado tanta coisa sobre maldição aqui que vocês não fazem ideia.
Dá até para escrever um livro, com todo o conteúdo que vai ser gerado sobre maldição aqui. Nós falamos sobre maldição hereditária, falamos sobre tipos de maldições, e agora eu vou detalhar maldição por maldição, toda quarta-feira. E tem coisas, maldições da nossa vida, que elas advêm de pecado. Tem maldições da nossa vida que elas são fruto de pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. Tem maldição que é fruto da língua. Tem maldição que é fruto de feitiçaria de terceiro. Tem maldição que é fruto de desobediência. Tem um monte de tipo. Qual será que talvez pode ser que você está? Mas isso é assunto para quarta, não para hoje. Amém? Então vem na quarta que você vai descobrir. Já estou vendendo a quarta, viu? Meus amados, a vida cristã começa pela palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, olha o que diz o Senhor. Servi uns aos outros, e cada um conforme o dom que recebeu. Tem uns aqui, que nem a Angélica, o negócio dela é cozinha. O dom dela é cozinha. Um dia convidaram ela, logo que ela chegou na igreja, assim, vamos servir no Ministério Infantil. Ela logo disse, ela nem servia aqui ainda, assim, não, meu negócio é na cozinha. Está agora na cozinha direto, dia e noite. Qual o seu dom? Sirva com o seu dom. Sirva com o que você recebeu. Como bom dispenseiro, como alguém que faz bem pela graça que Deus derramou a cada um de nós. É isso que o Senhor quer de nós. A gente não precisa inventar. A gente nem precisa sair para querer fazer coisa diferente para mostrar. Faz aquilo sobre aquilo que você tem. Aquilo que você sabe que você fazendo, você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz fazendo. Porque quando a gente é feliz fazendo alguma coisa, a gente não é bem sucedido, gente? A gente é bem sucedido. O problema é que a gente inventa coisa para fazer, não se torna bem sucedido e fica mal agradecido. Fica mal, fica triste. Por quê? Porque não deu como eu pensava, sim, mas não está fazendo dentro do dom que tem. E ele continua. Se alguém fala, então que fale de acordo com a vontade de Deus, o oráculo de Deus, a palavra de Deus. Se alguém serve, então faça-o na força que Deus supre. Porque tem dia que a gente fica cansado, não fica? De servir. Mas ali o que ele diz? Faça na força do Senhor. Que Ele supre. Que Ele dá graça, que Ele dá força. Foi no retorno do retiro da família. Nossa, eu estava exausto. Eu estava cansado, com sono. E eu disse para a Dani, mas eu preciso dormir um pouquinho, e não dava para dormir. Não dava para descansar. A gente só chegou e já voltou para a igreja. Mas quando a gente voltou, chegou aqui, e a gente começou, parece que o sono, parece que o cansaço, tudo tinha ido embora. Porque a gente, quando faz as coisas e faz porque a gente entende, e Deus ele supre as coisas, meus amados. Qual que é o problema nosso? É que a gente quer fazer tudo conforme a nossa força, o nosso braço, na nossa confiança, no meu poder. Se saiu do meu controle, não é assim? E sabe o que é isso? Não é viver por fé. Porque quem vive por fé não vive pelo que vê, vive pelo que ele crê. Ele vive pelo que algo que ele espera. Ele vive por uma convicção que ele tem. Ele nem viu, ele nem sabe, mas ele é convicto. Ele fala porque ele sabe, nem é realidade, mas ele fala, porque ele declara. Está sentindo diferente, mas ele fala porque ele crê.
Ele está com medo, mas a coragem é maior porque ele crê, ele vai e faz. Mas quem vive dependendo do seu braço, no controle da sua força, não consegue. Amado, quem é cristão aqui? Levanta bem alta a mão. Em quem você confia? No seu braço ou no Senhor? Mesmo? E isso a gente sabe de cor, mas e a realidade? Eu te desafio. Você aceita o seu desafio? Só uns. Tá, então tá. Você aceita o desafio ou não? Sim. A partir de hoje, ore depois ao Senhor e diga: Senhor, eu quero viver na tua dependência. Mas faça e viva. Você vai ver a diferença que é. Você vai ver a diferença que é. Sabe qual que é o problema de não viver na dependência de Deus? Vocês querem saber? A nossa língua maldita. Porque a gente fala assim: Senhor, eu quero depender de Ti, aleluia, glória a Deus. Fecha o olho, olha para dentro e fala. Abre o olho assim: ai, mas isso aqui não dá. É bem assim? Por isso que o justo vive pela fé, não pela vista. O justo vive pela sua fé. Amado, conquiste pela fé, viva pela fé, caminhe pela fé. E você vai ver todo dia milagre acontecendo. E acontece para quem crê. Agora, ou você pode ficar um cristão que vem na igreja e vê testemunho dos outros e fica feliz, ou você pode vir na igreja e ser o testemunho para os outros e ser mais feliz ainda. É você que escolhe. O Senhor fala para nós: eis que eu ponho diante de você o quê? A bênção e a maldição. O Senhor tudo Ele nos propõe. Ele não impõe as coisas, Ele diz: se tu quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você não quiser e não propuser no teu coração dar ouvidos, você vai comer do que você fizer. E o que é melhor, depender de Deus ou não? Eu creio que é melhor depender do Senhor. Eu creio que é melhor que quem crê nele, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou, viva por ele e para ele. Amado, eu sei que isso é uma construção. Que isso não é uma coisa que às vezes, né, isso vai acontecer da noite para o dia, porque é uma construção. Tem pessoas aqui que têm mais de 10 anos de fé, mais de 20 anos de fé. Tem pessoas aqui que têm meses de fé, ou dias de fé. E cada um tem o seu tempo, é assim como uma criança. A gente está num processo de crescimento, de desenvolvimento, mas o que a gente precisa ter com clareza é a quem nós servimos. Os irmãos que hoje foram apresentados aqui, a grande maioria deles batizou agora. Muitos jovens, louvado seja Deus por isso, estão começando a sua caminhada de fé. Decidiram agora pelo batismo, alguns já estão até anos na igreja, porque eles vêm já desde a rede infantil, do Joad, estão ouvindo a palavra, enfim, estão tendo já suas experiências com Deus, o seu caráter está sendo formado no Senhor, e eu louvo a Deus por isso. E agora eles começaram a tomar suas decisões. E agora eles vão começar a provar dos resultados das decisões que eles estão tomando. E cada um de nós aqui é assim. A gente vai provar, a gente vai ver o resultado das decisões que a gente toma. E como cristão, como filhos de Deus, Deus ele tem o melhor para nós. Mas depende de como nós vamos servir a Ele, da maneira que vamos servir a Ele. E eu quero ler um último texto aqui para vocês, que está lá em Marcos capítulo 10. Versículo 23 ao 30.
Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quem quer ser rico aqui? Lê o texto e já fica pensando, será que agora eu faço? Será que agora eu vou ser rico? É melhor ser rico ou é melhor ir para o céu? Aí os discípulos estranharam as palavras. Por quê, gente? Porque quem não gosta de dinheiro, né? Quem não gosta de ter e poder fazer, enfim, né? E eles estavam, mas como assim, Jesus? E aí Jesus insistiu dizendo: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Confiar na riqueza, não é ter a riqueza. E aí ele continua: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulha não é agulha de costura, tá, gente? Amém? A agulha aqui era uma fenda que existia na muralha de Jerusalém. E que quando ficava de noite, as portas de Jerusalém ela era fechada. Então, a única maneira que as pessoas que ficavam tarde da noite fora da muralha entrar era por essa fenda. Só que muitos, eles transitavam com camelos. E o camelo é grande, não é grande? Vocês já viram o camelo? É grande. E a fenda era pequena. E aí ele diz, olha, é mais difícil passar um camelo por essa fenda do que entrar um rico no reino de Deus. E aí? Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. A questão é em quem a gente confia. Na riqueza, no braço ou no Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Em quem vocês confiam? Vocês querem fazer esforço, você quer se salvar, não vai conseguir, porque a salvação é por meio de Jesus Cristo. As crianças, elas vão se salvar por meio de Jesus Cristo. Sabe como que as crianças veem Deus? Sabe como que elas têm a primeira representação de Deus na vida? Você quer saber? Sim ou não? Por meio de você, pai e mãe. A primeira referência de Deus para ela é você. Como é a sua atitude como pai e mãe para com seus filhos? E aí ele continua dizendo, Oi? Até o 30. Travou? Então eu vou ler aqui. No 29 diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Que melhor promessa que essa, hein, gente? Para aquele que é aflito com as coisas deste mundo, está aqui a resposta. Por aquele que é aflito com o mundo por vir, está aqui a resposta. Só que tudo vai vir, independente até se você for crente ou não, com perseguição. Porque é mais fácil desistir, como eu falei antes. Quando se apresenta uma coisa nova, o que a gente faz? O que você faz? O Senhor ele nos desafia todos os dias a nos converter. Porque, sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Por que, gente? Porque não tem homem na terra, mesmo que se ajuste, que não peque, diz a palavra. E aquele que diz que não peca, já pecou porque é mentiroso. Então o Senhor deseja que todos os dias a gente olhe para dentro, primeiro. O que eu preciso fazer? O que eu
preciso melhorar? Como eu posso servir? Como que eu posso dar mais de mim? Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. É a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Você dá amor, você recebe amor. Você traz paz, você recebe paz. Se você ajuda, você é ajudado. Se você é gentil, as pessoas são gentis com você. Como é o seu agir? Como que é o seu comportamento? Como que é a sua visão? Como eu disse, você hoje pode estar aqui num patamar que conhece a palavra, já leu livros, já leu toda a Bíblia, já fez curso, já fez isso, já fez aquilo. Mas como que está o fundamento? Hã? Ah, mas eu tenho tantos anos de igreja, não quer dizer nada. Sabe por que não quer dizer nada? Jesus disse que não quer dizer nada. Jesus falou em determinado momento, acho que é Mateus 24, 25, ele falou, olha aqui, ó, vão chegar diante de mim, e eu vou separar as ovelhas dos carneiros. E aí eu vou fazer um interrogatório. Ah, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso, não foste me visitar. Eu estava nu, não me deu roupa. E ele faz a lista. Tudo do quê? Oração e culto, né? Não. É uma lista de quem serve. É uma lista de quem ajuda. É uma lista de quem ama o próximo. Não é uma lista de quem vem no culto, não é uma lista de quem melhor ora, não é uma lista de quem melhor prega. Não é. É uma lista de quem mais serve ao próximo. E aí diz assim, tá, mas Jesus, quando é que nós te vimos e fizemos essas coisas? Não é por mim, é para o meu próximo. É o próximo tudo. Tudo é o próximo. Tudo é o teu irmão. Tudo é a pessoa que precisa de você. Por isso que o primeiro ponto que eu decidi ministrar aqui sobre a vida cristã é o servir. Porque nós somos chamados pelo Senhor para servir. E o primeiro servir, sabe qual é? Reconciliar vidas. Reconciliar vidas. E reconciliar, amado, não é apontar o dedo e julgar. Reconciliar é perdoar e amar. Reconciliar não é aceitar o erro das pessoas, mas é amar as pessoas para que as pessoas mudem. Isso é reconciliar. Reconciliar não é excluir, é aproximar para que ela veja que quão bom Deus é com tua vida e a tua vida possa ser um modelo, um exemplo, para que essa pessoa também mude e deseje ser como você. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é o que o Senhor nos chama para fazer como igreja, para ser um verdadeiro cristão. E um cristão significa o que mesmo? Pequeno Cristo. Amém? Você quer ser um pequeno Cristo de verdade? Você quer ser abençoado na sua vida? Vamos restaurar os fundamentos? Sabe como começa restaurando os fundamentos? Pedindo misericórdia, olhando para dentro, olhando o que está errado e arrumando a nossa vida, arrumando a nossa casa, arrumando a nossa família e colocando em ordem aquilo que está em caos, colocando em ordem aquilo que está errado, colocando em ordem e resolvendo aquilo que não foi resolvido. Começa por aí. Se nós, como cristãos aqui, desculpa a expressão agora, criar um pouquinho de vergonha na cara, se a gente aqui como cristão começar a criar um pouquinho de vergonha na cara, gente, a gente vai acordar sorrindo e dormir sorrindo. Mas a gente arruma tanta treta, tanto BO, tanto problema, tanta confusão. E é o WhatsApp daqui, é grupo dali, é fofoca no Instagram, é aceitando o ouvido como pinico de um e de outro. Gente, vou dar um conselho para a igreja. Você quer um conselho? Família, vocês sabem que dá problema, não dá? Sim ou não? Então, olha aqui para os seus irmãos, para a sua família, pode olhar para todo mundo aqui. Né? Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem algum defeito,
Todo mundo tem alguma coisa aqui que talvez um irmão ou outro vai dizer assim, bah, aquele ali, né? Misericórdia, né? Mas tá tudo bem. Por quê? Agora você vai fechar os olhos. Fecha os olhos agora. E você vai olhar para dentro. Vai dizer assim, mas eu tenho um monte de coisa também. Tem ou não tem? Então abre os olhos agora. Então agora, como família, e sabendo que a família tem as coisas e tal, quando alguém da família vier para você e falar alguma coisa que você vê que vai quebrar um fundamento, vou dizer assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, aqui no pé do ouvido, tu já tentou talvez resolver isso, tu? Tu já tentou talvez ir falar para a pessoa essa? Porque, irmão, a palavra diz que a gente tem que falar com a pessoa, né? Fala com amor, fala com respeito, mas fala a verdade. Amém? Fala com amor, fala com respeito, mas fala a verdade. Porque quem não fala a verdade é omisso. E quem se omite, o mal vem sobre a sua vida. Amém? Eu estou ensinando isso para que você, a sua casa e a sua família sejam abençoadas. Amém? Família é assim. Família é assim. Então, que nós como família possamos ajudar uns aos outros. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, a ser bênção na vida uns dos outros. E se cada um de nós ter essa postura aqui, a nossa igreja vai ser uma bênção. Mais e mais pessoas vão querer estar perto de nós. Quer ver? Sabe aquele parente teu que só reclama, que só fala mal, que só fala do passado, que só fala dos outros? Sabe? Tu gosta de ir na casa dele? Tá aí. Por que será que as pessoas não gostam tanto de ficar perto de você? Toda a verdade é paralela. Então, será que não cabe a nós mudar alguma coisa em nós? Então, o que a gente tem que fazer? Fechar os olhos e olhar para dentro. Amém?